Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre os modalizadores discursivos. Ele vai relembrar muito o papel dos elementos coesivos que comentamos na aula passada. Os modalizadores discursivos, eles querem destacar dentro da oração já uma intenção. Tem várias finalidades para isso, já que a nossa língua portuguesa, graças a Deus, ela tem várias possibilidades de interpretação. No caso específico que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de quando eles querem passar uma certa ideia, uma certeza sobre o que está sendo mencionado, e isso, quando nós estamos comentando em torno de um argumento, isso é fundamental. Também existe um modalizador que, ao contrário dessa certeza, vai me passar a ideia de dúvida, e por fim, aquele tipo de modalizador que dá um sentido de obrigatoriedade. Ainda nós vamos comentar aqui o papel fundamental do verbo, né? Porque nunca é demais lembrar que a classe gramatical das mais importantes da nossa língua. Você dominando o verbo, você pode também, utilizando-o corretamente, salientar esse modalizador, a função desse modalizador ali no seu argumento, ok? Então, pegando o material que nós temos aí em mãos, a gente percebe o quê? Que nós temos os modalizadores discursivos, que ele repassa a ideia de intenção. Ela quer repassar, explicitar certeza, dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros. Esse propósito está tão presente no nosso dia a dia que se materializa na estrutura da nossa língua. Então, às vezes, a gente coloca assim, devo sim fazer tal tarefa. Esse sim nem é necessário, porque o próprio verbo devo vai me dar essa ideia de obrigatoriedade. Aí nós temos um pensamento do linguista Ducrot. A língua é fundamentalmente argumentativa, uma vez que, ao interagirmos, seja pela fala, seja pela escrita, estamos imprimindo nossas ideias e argumentos pretendidos. O conceito de modalizador discursivo é que eles são elementos gramaticais ou lexicais, ou seja, palavras, por meio dos quais o autor manifesta determinadas atitudes e ou posições em relação ao conteúdo e ou temas específicos. Por isso que o modalizador ele é repassado logo depois da noção que nós tivemos sobre operadores, né, argumentativos, certo? E se você relembrar do contato que a gente tem em produção textual, é conveniente a utilização correta desses modalizadores. Importância. Em uma dissertação argumentativa, o autor deve mostrar a sua habilidade de analisar de modo coerente, ou seja, a ideia tem que ter uma clareza ali, tem que ter uma lógica e coeso. Usar poucas palavras para exprimir, porque não podemos deixar de lembrar o seguinte, que quando nós estamos falando em redação, se você escrever demais, você pode acabar escrevendo palavras erradas e, consequentemente, isso ser prejudicial a você. Ao passo que você tendo um pensamento enxuto, com poucas palavras, demonstra maturidade. Então, aqui, é muito importante isso, porque eu tenho que investigar um determinado tema, com o objetivo de defender um ponto de vista claro a respeito desse mesmo tema. Surgiu o tema na sua vida. A primeira pergunta que você se faz é: o que eu sei sobre isso? Eu tenho determinado assunto. E em cima desse meu ponto de vista, o que eu posso comprovar? E essa comprovação, ela nasce com a utilização desses modalizadores argumentativos, certo? Assim, o autor deve ser hábil em organizar ideias, dados e fatos, ou seja, argumentos, e estabelecer relações entre eles de modo a extrair conclusões coerentes. E aí, dentro do nosso material, nós temos aqui os modalizadores mais frequentes. As questões de modalizações lógicas, né, que nós vamos ter o sentido de possibilidade ou de certeza, como é possível que, é impossível que, ou talvez. As modalizações deônticas, que isso?
como se você estivesse apontando a solução para um problema. Então, é uma necessidade, uma obrigação que se faça alguma coisa. As modalizações apreciativas são aquelas que você consegue repassar uma opinião sua dentro daquela ideia. Felizmente, infelizmente, nós temos advérbio de modo onde você escorrega dentro daquela aparente imparcialidade a sua parcialidade, o seu pensamento, certo? E aí, é claro, conforme eu já falei para vocês, os modos verbais, né? O modo indicativo, onde todos vão indicar uma ação, o estado, mas no caso, fazendo referência ao presente, ao passado, ao futuro, ele vai trazer uma certeza do que está sendo falado. Já o modo subjuntivo, ele vai apresentar uma dúvida, uma possibilidade de que aquela ação possa ou não ser realizada. E o modo imperativo, que é a questão de ordenar, dar um conselho, induzir, animar, certo? Seguem agora para vocês algumas questões para vocês testarem o nível de compreensão e ainda, logo depois disso, um pequeno texto onde nós vamos começar a invadir e tentar pescar de você o que você pensa, qual o pensamento, né, a respeito de determinado tema, ok? Eu espero que seja bastante proveitoso e até o próximo encontro na semana que vem. Um forte abraço.